Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo o que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. Academia Cross Experience. Treinamento funcional. Resultados rápidos focados no emagrecimento e melhora do condicionamento físico. Treinamentos dinâmicos e divertidos que fogem da monotonia das academias tradicionais. E o melhor, 100% adaptáveis para receber até quem nunca treinou. Quem faz o treino que funciona realmente se apaixona. Conheça a Cross Experience. Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1920, próximo ao Lavras Shopping. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Quer uma dica na hora de abastecer? Auto Posto Marçal, o lugar certo para você que exige bons preços, combustíveis e produtos de qualidade, além daquele atendimento diferenciado. 2 unidades em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, no bairro Chacrinha, e na Avenida Vaz Monteiro, na zona norte da cidade. Auto Posto Marçal, também em Ribeirão Vermelho, no bairro Ranchação. Gente nossa servindo nossa gente com combustíveis de qualidade e confiabilidade. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Esporte em Foco, aquela resenha gostosa, semanal, sobre o futebol brasileiro. E comigo, em mais uma semana, está meu grande parceiro, ele, Rafael Mendonça. Fala, Rafa, como tá aí esse começo de temporada? Você que trabalha nos jogos, está trabalhando também com jornalismo, mas esse começo de ano já está aí melhor que 2024? Fala, Gabriel. Abraço para você, para todos que nos acompanham. Em relação a 2024, eu acho que está um pouco melhor, sim. Pensando na nossa realidade, né, de Campeonato Mineiro, pelo lado do Atlético, não tão melhor, porque no ano passado tinha-se uma expectativa um pouco maior em relação ao Atlético, esse ano nem tanto. E o Galo corre risco até de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro.
mas tem um crescimento do Cruzeiro, que, de certa forma, engrandece a competição. Tem um América muito bem ajustado e que talvez não tenha um time com tantos nomes quanto o ano passado, mas que é mais competitivo que o do ano passado. Tem um Atlético que está cada vez mais consolidado como uma força do interior e uma força do estado, e alguns outros times surgindo e aparecendo bem, como o caso do Betim. E talvez isso que eu acabei de falar dê até já uma base para o que a gente vai falar no programa de hoje, né, Gabriel? Exatamente. E só puxando esse gancho, Rafa, que é uma discussão pertinente, interessante pra caramba nesse começo de ano, que é a situação do próprio Galo, né, no Campeonato Mineiro. E provavelmente quando for lançado no YouTube, né, esse nosso podcast, essa nossa conversa, já vai ter até resolvido essa situação. Mas seria um vexame o Atlético não se classificar para a semifinal do Mineiro, pensando que o time principal do Galo não perdeu, né? Tem um empate, 2 vitórias, jogando contra um Atlético, né, Rafa, que tá muito bem. O time do Atlético se impondo bem nesse Campeonato Mineiro. E a gente sabe que existe uma falha aí de planejamento muito grande do Atlético, com 3 jogos ali com o Sub-20. Mas seria um vexame diante dessa situação que o Atlético entra ali com 3 jogos com o time Sub-20, sem sua força máxima, e agora, mesmo ganhando as 2 próximas partidas, pode ser que fique de fora também, né, Rafa? Eu nem gosto muito de usar o termo vexame, mas eu acho que se enquadraria em algo parecido, Gabriel. Não pelo time principal, porque o time principal está fazendo a parte dele, mas pelo Sub-20. E não jogando a responsabilidade nos garotos, mas jogando a responsabilidade em quem administra a base do Atlético, porque as categorias de base de um time do tamanho do Atlético tinha que ter condição de ganhar pelo menos um daqueles 3 primeiros jogos que o Atlético fez. E o Atlético fez 3 jogos contra adversários fracos. Os mais fracos, né? Talvez o melhor deles seja o Aimorés, né? Que vai fazendo um campeonato seguro. Mas o Democrata é fraquíssimo e o Pouso Alegre também. Então, o Atlético, a base do Atlético em condições normais teria que ter condições de vencer essas equipes. E com todo respeito às 2 equipes, mas o que o Atlético investe na base é maior do que o que essas equipes investem no ano normal. Então, seria assim um vexame pelo fato de um time do tamanho do Atlético ter uma base tão ruim, tão mal cuidada. Exatamente. E começo de ano, né, Rafa? É sempre assim, campeonatos estaduais, esse ano começando até mais cedo, para quem gosta, foi até difícil de descansar, né? A gente estava começando ali a descansar do futebol, quando acordou já estava ali, era Florida Cup, era Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, e o Campeonato Estadual sempre presente, né, Rafa? Com figurinhas carimbadas, a gente já fez aqui até a tier list dos times do interior de Minas Gerais, jogadores icônicos, né? O goleiro Cleison sempre estava presente antigamente também, embaixo das traves de algum time do interior, todo ano vinha para um time diferente, então tem aquela Neguete. O Neguete, exatamente. Então são histórias muito bacanas que sempre chegam aí nesse começo de ano. Para muitos, Rafa, o campeonato estadual tinha que acabar, né? Para muitos, o campeonato estadual já não faz mais sentido, tendo em vista os grandes investimentos, os grandes jogos, as grandes competições e esse calendário super recheado que nós temos aqui no Brasil. Mas, por outro lado, a gente fala de uma questão cultural muito forte, né, do nosso futebol. Por muito tempo, os campeonatos estaduais eram os principais torneios do Brasil, os torneios que mais levavam público ao estádio. E eu acho isso muito interessante, porque a minha opinião é não deixar morrer, mas aos poucos ir reformulando, até para diminuir data, para que os times do interior não percam também os seus jogos, porque existe um futebol abaixo desse futebol que a gente acompanha, de Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, que necessita, né, dessas competições, mas a gente não pode nunca esquecer esse peso histórico, né, Rafa, dos campeonatos estaduais. Perfeito. Eu acho que pedir o fim dos estaduais, somente o fim,
é de um egoísmo muito grande, ô Gabriel. Primeiro, talvez a pessoa que peça o fim do estadual não seja torcedora ou moradora de uma cidade que tem um time que dispute o campeonato estadual. Eu vou na sua linha, precisa de uma reformulação, mas a grande questão é que o problema, entre aspas, do campeonato estadual é estrutural. Ele envolve uma situação que é uma cadeia. Porque o que seria o ideal de acontecer? Seria transformar esses estaduais em competições regionais que façam parte das divisões do Campeonato Brasileiro. E aí seria a criação de várias divisões, como acontece em muitos lugares. Na Inglaterra, por exemplo, a gente tem até uma 7ª, 8ª divisão de campeonato inglês. Só que você não pode fazer isso pelas coxas. Isso só pode ser feito a partir do momento em que existir uma liga que os clubes comandem o futebol no país. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, um jogo da 8ª divisão brasileira, se existisse, não ia ser televisionado, né? As emissoras não iriam cobrir um jogo desse. Então você precisa de uma liga para que essa liga tenha um fundo que consiga sustentar essas equipes que disputem os campeonatos regionais. Você não pode simplesmente criar um campeonato novo, tirar a possibilidade dessas equipes jogar contra as grandes, que é o principal atrativo, e falar, joguem aí, agora vocês têm uma competição. Não, essas equipes precisam se sustentar, ter um produto que seja atrativo, mesmo que a nível regional, porque a gente sabe que as rivalidades regionais movimentam também o esporte, em termos de bilheteria, em termos de compra de acessórios. Você, Gabriel, é um cara que trabalha com esporte de um foco, num âmbito um pouco mais regional, você sabe falar melhor que qualquer um. Só que tudo isso precisa de organização. Não dá simplesmente para criar divisão e mandar os times jogarem. Então, acho que até o Brasil chegar a esse ponto, até o futebol brasileiro chegar a esse nível de organização, infelizmente vai demorar. E até que se organize, não dá para acabar com o estadual. E é dessa ideia também que eu concordo plenamente, Rafa. O campeonato estadual ele tem um peso histórico gigantesco e é mais ou menos nesse sentido aí. Eu acho que mais jogos, né, com um fundo financiando ali para as equipes do interior jogarem durante o ano também. Muita gente se limita a um calendário aí, esse ano, por exemplo, de 2 meses, né, de 2 meses aí, e acaba o projeto, se não classificou para uma Copa do Brasil ou para uma Série B, uma Série D do Campeonato Brasileiro, não tem, só ano que vem, e aí vem vir aquela Copa Minas Gerais, Taça Minas Gerais, não sei nem se está rolando ainda, mas são momentos ali pontuais da temporada. Eu acho que a gente precisava alongar, né, esse calendário para ficar ainda mais interessante. E falando de campeonato estadual, Rafa, nós temos aí mais de 20 e poucos estaduais pelo Brasil, só que somente alguns possuem times da Série A. Assim, porque é igual você mesmo disse, aqui as dinâmicas a gente não combina antes. Quantos estaduais você acha que tem time da Série A esse ano, 2025? De cabeça, assim, olha, todo o Sudeste já são 4... o pior, o que me quebra na conta é o Nordeste, que são muitos estados. Eu chutaria mais uns 4, 5 no Nordeste, 9, um só no Sul, porque não temos catarinense esse ano na Série A. O Criciúma caiu. E não temos paranaense esse ano na Série A, o que é algo que não acontece há muito tempo. Então, acho que eu chutaria aí 9, 10 estaduais. São menos estados, Rafa. São 7 campeonatos estaduais com representantes da Série A em 2025. Né? Isso acontece muito também, porque agora nós temos 2 da Bahia. No Nordeste foi aí que eu acho que pegou. Minha porque conta na Bahia desandou aí, Gabriel. Porque são 2 da Bahia e 2 do Ceará, além do Pernambuco, que tem o Sport. Então, são 5 equipes do Nordeste, mas divididas em apenas 3 estados. Mas é até interessante, né, Rafa? Antes da gente começar essa classificação de hoje, como o Nordeste está bem representado esse ano. 5 equipes aí dá 25% do Campeonato Brasileiro, né?
Assim, poderia ter mais estados, né? Mas só de já ter a região representada com tantas equipes e equipes que estão se estruturando bem, né, Gabriel? Que é o mais importante, Sim. né? Eu não vejo nenhuma dessas equipes que você acabou de listar como uma equipe de bate e volta. Talvez o Ceará ainda tenha um pouquinho ali de dificuldade na montagem do elenco, pelas quedas e subidas dos últimos anos, mas o Fortaleza está numa Libertadores, o Vitória está numa Sul-Americana, o Bahia está numa Libertadores. Então, olha como o Nordeste está representado, não só na elite do futebol brasileiro, mas na elite do futebol continental. Então, é legal. E todos esses times bem administrados, que é o grande passo para que cada vez mais forças surjam. E vai ser tema, provavelmente, também da nossa tier list de hoje, essa profissionalização das equipes de futebol, viu, Gabriel? Perfeito, Rafael. Então vamos lá, porque hoje, Rafa, desses 7 estaduais que incluem equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer a classificação dos melhores de 2025. O melhor campeonato para se ver, tecnicamente, mais disputado. Né? Se o torcedor comum, Rafa, que não torce para nenhum time, qual que ele vai ligar a televisão ali para ver em qualidade de jogo? Qual seria esse campeonato? Então eu vou só listar aqui os campeonatos, que hoje vai ser diferente, Rafa. Nós vamos ter aqui a classificação de 7º a 1º lugar e a gente vai incluindo ali os estaduais em cada posição até chegar na primeira colocação. Então nós temos, Rafa, o Campeonato Paulista, que nós temos vários times da Série A, temos o Corinthians, o Mirassol, o Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo, Palmeiras, aí temos vários outros times tradicionais, Botafogo, a Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, o Novo Horizontino, que quase subiu. O Campeonato Paulista já desponta como um fortíssimo candidato, com toda certeza. Temos o Campeonato Carioca, com a quadra aí das grandes equipes do Brasil, de ponta do Brasil, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Botafogo atual campeão da Libertadores e também do próprio Campeonato Brasileiro. Nós temos o nosso Campeonato Mineiro com Atlético e Cruzeiro, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas temos também agora 2 equipes aí na Série B, o Atlético despontando muito bem, o América também continuando aí na 2ª divisão. Várias equipes aí de SAF, né, Rafa? A gente conversava sobre isso, a maioria do campeonato, inclusive. Campeonato Gaúcho, com 3 equipes de Série A, Grêmio, Inter e Juventude, além de outros nomes tradicionais, como Brasil de Pelotas, Caxias, Ipiranga, São José, Avenida e outros. Campeonato Baiano, que temos a dupla Bavi, Bahia e Vitória. Outras equipes aqui, o Atlético, o Colo-Colo, que não é do Chile, Rafael, Colo-Colo da Bahia, o Jacuipense, que está, por enquanto, na 2ª colocação. Então, algumas equipes aí de certa tradição nesse sentido. O Campeonato Pernambucano, que nós temos somente o Sport como representante na Série A, mas temos também o Santa Cruz, o Náutico, o Retrô, que vem se destacando nesses últimos anos. Os Afogados de Ingazeira, esse atleticano vai lembrar, né, Rafa? Com certeza. E o Afogados está se afogando na atual edição do Pernambucano, só para lembrar, viu? Tá na zona do rebaixamento. Deixa eu até conferir aqui, na penúltima colocação, com 4 pontos em 6 jogos, Rafa. O negócio tá feio lá, hein? E, por último, o Campeonato Cearense com Ceará e Fortaleza, além de outras equipes aí, como Floresta, o Maracanã, Iguatu, Ferroviário, obviamente bem tradicional. Rafa, então vamos passar aqui para a nossa tier list, né, que hoje é em formato aí de classificação, classificando os estaduais em qualidade técnica, principalmente, da 7ª colocação até o grande campeão. Qual que é o seu primeiro voto para o último colocado, Rafa, dessa lista dos 7 melhores estaduais de 2025? Olha, a disputa fica entre baiano e pernambucano, né? Pelo menos ao meu ver, porque o pernambucano, ele tem aí o projeto do Retrô, que é muito bacana, tem o Sport de volta à Série A, mas
tem o Santa Cruz, que agora é SAF, né? E é comandada pelo Vinícius Diniz, que foi um dos acionistas do Atlético. Então, talvez num futuro não tão distante, o pernambucano volte a ter ali aquela força do clássico Santa Cruz Esporte, Santa Cruz e Náutico. Mas eu colocaria como último o pernambucano, que ainda está num desenvolvimento, mas como representante na Série A tem só o Sport, e aquelas forças mais tradicionais ainda não estão em momentos que já tiveram recentemente, né? O Náutico, por exemplo, disputou a Série C ano passado, não conseguiu acesso, né? E ainda se encontra aí numa complicação em termos de reestruturação. Então, o Pernambucano, ao meu ver, é o campeonato mais fraco dessa lista. E aí a gente já pode seguir. O campeonato pernambucano, Rafa, só te cortando um pouquinho, ele é bem interessante porque você tem total razão. Até em relação à quantidade de clubes, né, da Série A, só temos o Sport, e é um campeonato que tem tudo para dar certo, né, um médio prazo, longo prazo aí, porque nós temos 3 equipes muito tradicionais na cidade, né, o próprio Náutico, o Santinha, o Santa Cruz, que por muito tempo aí enchia o Arruda, e a gente cansa de ver Série D, Série C do Campeonato Brasileiro com aquele estádio tomado, é um estádio gigantesco, né, Rafa? Então, tem tudo, porque se dá esse salto na qualidade, esse salto no profissionalismo da gestão do futebol, tem tudo para deslanchar ainda mais, porque lá a população de Recife, principalmente, respira as 3 equipes da capital, né? E mesmo nessas condições recentes, as torcidas têm uma média de público muito legal, né? Os jogos têm uma média de público muito legal. Então, são torcedores apaixonados. Se alguém quiser ali comprar uma SAF, como fizeram com o Santa Cruz, ali tem patrimônio, ali tem torcida, ali tem engajamento, basta uma boa administração, coisa que essas equipes viram, infelizmente, pouquíssimas vezes ao longo de sua história, ô Gabriel. Muito bem, Rafael Mendonça, e agora nós vamos aqui para a 6ª colocação. Você já tinha falado aí do Campeonato Baiano. Baiano porque é a dupla Bavi isolada, né? E muitas vezes Bahia e Vitória deixam o Campeonato Baiano de lado para focar na Copa do Nordeste, porque é um campeonato que tem maior apego só quando tem o Bavi, e quem disse isso foi o próprio Rogério Ceni, em entrevista coletiva recentemente. Rogério Ceni fazendo um apelo à Federação Baiana para que tenha um cuidado um pouco maior com o gramado, com o formato de disputa, com o horário dos jogos. Diz que a única coisa que atrai no Campeonato Baiano é o Bavi, ele não está errado. A gente vê muito pouco a repercussão dos outros jogos, como estão as outras equipes, e a prova disso é que há um abismo muito grande do Bavi para os demais. Hoje, dos times que disputam a elite do Campeonato Baiano, quem está nas divisões assim, Série B e C, por exemplo, não tem. A gente só vai achar ali na Série D o Atlético de Alagoinhas, que eu nem sei se vai jogar esse ano, a Juazeirense, o Jacuipense, e de resto não tem ninguém que participa de divisão do futebol brasileiro. Então, é um campeonato que se limita muito ao Bavi. Mas por ter esse encontro de 2 equipes que estão bem, no caso Bahia e Vitória, aí creio que fica como um critério de desempate em relação ao pernambucano. Muito bem, então é isso. 6º lugar ficou o Campeonato Baiano, 7º lugar o Campeonato Pernambucano, e agora a gente vai para essa próxima dupla, Rafa, que vão estar na 4ª e na 5ª colocação. Na 5ª eu acho que eu já sei o que vem por aí. Agora, eu acho que a maior briga dessa tier list vai ser entre a 4ª e a 3ª colocação. Eu acredito que você já saiba de quem eu estou falando, mas vamos primeiro para essa 5ª colocação, Rafa, que eu acho que eu já sei o que vem por aí. Mas posso te falar? A briga da 3ª com a 2ª também é boa, tá? Ah, isso que eu quero ver. E é por isso que é bom não combinar, né, Rafael? Porque Exato. aqui agora a gente vai discutir sobre isso. A 5ª colocada, o campeonato estadual na 5ª colocação, Rafa. Pode colocar aí, né, ô Gabriel? Acaba ficando de forma um pouco isolada aí o Campeonato Cearense, mas assim, destacando os bons momentos de Ceará e Fortaleza. O Ceará ainda num processo de reconstrução, né? Voltou agora à elite, mas fez uma boa Série B. É um time que constantemente disputa a elite do futebol brasileiro. E no Ceará tem algumas equipes tradicionais, né? Você citou aí o Ferroviário, por exemplo. O Ferroviário, infelizmente, acabou caindo, né? Da Série C para a Série D
na última temporada, mas é um time que há pouco tempo foi campeão da Série D, na final entre Ferroviária e Ferroviário, que foi uma final separada por apenas uma vogal. E tem o Floresta, que é outro time que também estava em Série C. Agora eu não me recordo se o Floresta esteve entre as equipes que caíram para a Série D. E aquele papo, Rafa, aquele papo de boteco. E o Icasa, hein, Rafa? O Icasa atrapalhou a vida do Boa Esporte, hein? Pisou na janta do Boa Esporte em 2013. Boa só precisava ganhar do Icasa fora de casa, do já rebaixado Icasa para subir para a Série A e perdeu o jogo. Mas o Icasa sumiu, né, Gabriel? Sumiu, exatamente. Mais um caso dessas equipes que surgem de forma até... emergem de uma forma inesperada e depois não conseguem se manter. Mas acho que o cearense está bem escolhido aí na 5ª posição. Muito bem, Rafael. E agora, essa questão, porque sobraram, Rafa, Campeonato Gaúcho, Mineiro, Paulista e Carioca. Agora a gente precisa escolher um dos 4 campeonatos para essa 4ª colocação. Você falou que tem uma dúvida aí entre a 2ª e a 3ª colocação. A minha dúvida seria entre Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho para essa 4ª colocação, tendo em vista as 4 equipes de Série A que temos no Campeonato Carioca. Porque a audiência que já conhece futebol já deve imaginar qual que vai ser o nosso top 1, né, Rafa? Isso eu acho que é como aquela época do Lewis Hamilton na Fórmula 1, todo mundo já sabia, o Max Verstappen agora, e aí a gente vai brigar aqui nesse bolo intermediário. Mas talvez o Campeonato Gaúcho ou Mineiro, mas eu acho que você talvez gostaria de pensar num Carioca nesse desempate também? Não, a minha questão é a seguinte, o que eu pego normalmente para analisar se um campeonato estadual é forte é o restante do que compõe a competição. Perfeito. Porque, claro, a gente tem os times da Série A, cada um representando aí o campeonato estadual, mas eles não vão se cruzar o tempo todo. Então, o que vai determinar a força de um estadual é o nível dos adversários que os times vão enfrentar normalmente. Até o Carioca mesmo, que tem tem 4 grandes equipes, essas equipes não vão se cruzar o tempo todo. Então, tendo em vista isso, para mim a 4ª posição ela é até tranquila. Eu fecho no Campeonato Gaúcho na 4ª posição por 2 motivos. Primeiro, você tira Grêmio, Inter e Juventude, as equipes do interior gaúcho, elas ficaram um pouco para trás em relação às equipes do interior de Minas, por exemplo. As equipes do interior de Minas, muitas delas entraram em bons projetos, se transformaram em SAF, têm investimento. No interior gaúcho, infelizmente, a gente não vê isso. A gente viu ano passado na Série C um Ipiranga que conseguiu fazer um bom campeonato, mas fazendo ali das tripas o coração para se manter. Brasil de Pelotas afundou, Caxias da mesma forma. Então, são equipes que ainda estão no formato associativo e não necessariamente passaram por boas administrações. Então, acho que ainda é um passo que o Campeonato Gaúcho precisa dar para se tornar forte. E outro ponto é o regulamento. O regulamento do Campeonato Gaúcho até mudou esse ano, né? Um regulamento agora idêntico ao do Campeonato Mineiro. Mas até o ano passado tinha aquele formato de 8 classificados. E isso deixa o campeonato com um nível de competitividade ainda menor. Então, eu acho que o Gaúcho, ele, por essa questão, principalmente do restante das equipes que compõem o campeonato, ele fica atrás tanto do Carioca quanto do Mineiro. E esse seria meu voto também, Rafa. A 4ª colocação para o Campeonato Gaúcho. A gente vê hoje no interior de Minas equipes de uma qualidade e de um jogo, né? De uma filosofia muito interessante, tendo em vista aí até os jogos que a gente vem acompanhando. Alguns jogos aí bem bacanas de se assistir realmente. E aquilo que você disse do regulamento, né, Rafa? Por exemplo, você não pode piscar diferente, você não pode dar bobeira nem um pouquinho, que você vai ter que correr muito atrás. Olha que interessante para o próprio campeonato essa escalada que o Galo precisa dar nesse finalzinho. Isso é muito bom para o campeonato, é muito bom para o produto. Mas de Campeonato Mineiro, Paulista e Carioca, a gente vai falar depois do intervalo comercial. Para o YouTube, quem está no Spotify continua agora mesmo com a gente.
Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Quer mais saúde e qualidade de vida no seu dia a dia? Então vem pra GoFit Academia. Estrutura completa e um timaço de professores à sua disposição. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 80 por mês. A GoFit Academia espera por você na Associação Atlética Ferroviária. Rua Doutor Samuel Gamon, 182, no bairro Esplanada. Telefone 3821-2022. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no Esporte em Foco, edição semanal, nosso 4º episódio, Rafael Mendonça, terminando aqui essa classificação dos campeonatos estaduais. Já estamos aí, né, com o Pernambucano na 7ª colocação, na 6ª o Baiano, Fortaleza não, o torcedor do Ceará já fica bravo comigo, mas o Campeonato Cearense é o 5º lugar e o 4º colocado o Campeonato Gaúcho. Sobraram aí Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Como eu disse, Rafa, o primeiro lugar eu acho que já tem um posto ali reservado. Já deixa já ali, vamos depois a gente vai falar sobre o Paulista, claro, não vamos É. deixar passar, mas esse lugar já é dele, né, Gabriel? E se quiser já falar, Rafa, já vamos falar que depois a gente já vai para esse desempate ali, porque é o que mais vai dar polêmica nessa lista de hoje.
Não, o Campeonato Paulista dispensa comentários. E esse ano, em específico, temos mais equipes paulistas ainda na primeira divisão, equipes bem estruturadas, no caso, destacando aí, por exemplo, o Bragantino, que, claro, não fez um bom brasileiro ano passado, mas é um time que tem investimento, que tem aporte, Mirassol se estruturou muito bem, o Santos está de volta, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, então é chovendo molhado. Além da tradição que tem outras equipes que não necessariamente estão em boa fase, mas que são muito tradicionais e que dão um charme para o campeonato. E Como Rafa, é o caso... Oi. Mais um ponto, desculpa te cortar mais uma vez, mas mais um ponto, é aquilo que você até disse do próprio Campeonato Gaúcho. Eu acho que esse ponto também vai ser inserido no Campeonato Carioca, que é o restante do campeonato. Nós temos 4 times grandes, gigantescos em São Paulo. Aí nós temos os despontando aí também na Série A do Brasileiro, Red Bull Bragantino, Mirassol. E mesmo com toda essa força, não é incomum, como num Campeonato Carioca, um Campeonato Gaúcho, a gente vê em algumas edições algumas equipes chegando à final do Campeonato Paulista, como o Água Santa, como a própria Ponte Preta, como já chegou também São Caetano e várias outras. Teve até a famosa final caipira, né, na década de 90. Então, isso também é muito interessante no Campeonato Paulista, porque mostra a força do interior de São Paulo, né? E eu acho que se a gente fizer um recorte um pouco mais recente, eu digo um recorte recente porque nos últimos anos acho que é mais difícil vermos equipes do interior chegando em fases mais agudas, mas o Campeonato Paulista é um dos que mais aparece esse tipo de situação. Por exemplo, o Ituano sendo campeão em 2014, Audax chegando na final em 2016, Ponte Preta chegando na final em 2017, então mostra um pouco dessa força e é um misto de tradição e projetos que estão cada vez mais bem estruturados. A gente não pode esquecer do Novo Horizontino, que bateu na trave para subir na Série A, São Bernardo, que tem um super projeto, também acabou não tendo uma sorte tão grande na reta final da Série C, mas são times que dão trabalho, times bem administrados, times fortes, e por isso o Paulista é isolado o melhor campeonato estadual do Brasil. E até aquele movimento, né, Rafa? Vai começar depois dos campeonatos nacionais, Série A, Série B, a quantidade de time que quando vai começar, principalmente Série B, Série C de Brasileirão, que contrata jogador que vem do Campeonato Paulista, é impressionante. E outra coisa, Gabriel, muitos jogadores, por exemplo, eu vou citar o Atlético, muitos jogadores, ao final da Série C, saem do Atlético para disputar o Campeonato Paulista por alguma equipe e depois voltam para o Atlético no Campeonato Nacional. Porque o Campeonato Mineiro, mesmo que ele esteja jogando por um time que está em evidência, que é o Atlético, é um campeonato menos visto que o Paulista. Então é muito comum ver esse movimento, até em equipes de elite. Por exemplo, um jogador atua pelo Juventude. Aí chega janeiro, ele vai para o interior de São Paulo disputar o estadual, porque lá é mais visto do que o Campeonato Gaúcho. Chega o brasileiro, ele volta para o Juventude. Dei um exemplo aqui, bobo, nem sei se tem um caso desse específico esse ano, mas é algo que acontece de forma muito rotineira, o que mostra a força do Campeonato Paulista. Muito bem, então, sem sombra de dúvidas, e para tirar esse elefante da sala, né, Rafa, já coloca esse Campeonato Paulista como primeiro lugar, o campeão dos campeões. E aí fica essa última dúvida, Campeonato Mineiro e Campeonato Carioca. E eu, Rafa, quando eu faço aqui a seleção dessa dinâmica, eu já imaginava o Campeonato Carioca até na segunda colocação, por conta dos 4 grandes. E você veio com esse novo argumento. Para você, quem que vem em segundo, quem que vem em terceiro entre esses 2 campeonatos estaduais? Muita gente vai discordar, inclusive se você quiser discordar, eu vou entender perfeitamente, Gabriel, porque assim, é difícil, mas eu gosto mais de assistir ao Campeonato Mineiro e acho que o Campeonato Mineiro tem mais nível pelo desenvolvimento das equipes que compõem a competição. Eu não estou falando de Atlético, Cruzeiro e América contra Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, porque se a gente for fazer o recorte só das equipes que estão na Série A, aí o Campeonato Carioca ele tem mais força. Mas primeiro, o Campeonato Carioca, em alguns momentos, ele sofre com uma administração muito ruim, não que o Campeonato Mineiro seja bem administrado, mas acho que no decorrer dos anos o Campeonato Mineiro se mostrou um pouco mais
fácil de ser compreendido do que o Carioca, que melhorou muito o regulamento, é bem verdade. Sim. Mas ainda assim tem muitas peculiaridades em relação, vamos dizer o seguinte, mando de campo. É muito mais fácil inverter um mando de campo lá no Rio de Janeiro do que no Campeonato Mineiro. O Rio de Janeiro, por ser um estado pequeno, eu não vejo uma força tão grande de torcidas de times menores do que a gente vê aqui em Minas. O Betim foi fundado em 2019, já tem uma cidade da região metropolitana, que seria mais difícil, que é apaixonada pela equipe. Lá no Rio de Janeiro dá para ver ali uma galera do Volta Redonda, que tem uma certa força, do Bangu pela tradição, mas essas equipes, quando jogam com Vasco, com Flamengo, com Botafogo, já não vê nem sombra de torcedor de Volta Redonda, de Bangu. Atlético, por exemplo, tem uma torcida muito apaixonada, Vila Nova tem uma torcida muito apaixonada, e isso até entrou no tema do nosso outro podcast sobre as forças do interior de Minas. Então tem essa questão da identificação das cidades, dos torcedores dessas cidades com os times locais. No Rio de Janeiro é algo muito mais voltado só aos 4 grandes mesmo. E se a gente for pegar os times que não são os grandes, aqui em Minas a gente pode citar o Atlético, que está muito bem, o Tombense, que é um projeto consolidado, o Betim, que está aparecendo, né? O Uberlândia, que tem uma tradição muito grande no Triângulo Mineiro, que tem feito bons campeonatos recentemente. Agora, no Rio de Janeiro, se a gente sai dos 4 grandes, tem o Volta Redonda e um abismo para os demais. Maricá, Bangu, Sampaio Correia, Boa Vista, Portuguesa. Portuguesa ainda tem ali algumas campanhas recentes boas em Série D, mas nada, uau. Tem o Nova Iguaçu, que chegou na final do Campeonato Carioca ano passado e que esse ano já não conseguiu manter o mesmo nível. Então, o Campeonato Carioca, quando a gente sai das forças, ele é muito fraco. O Campeonato Mineiro, quando a gente sai dos 3 principais, tem bons projetos se desenvolvendo e até o próprio embate entre essas equipes é melhor de assistir do que os do Campeonato Carioca. Eu acho mais fácil assistir a um jogo entre Atlético e Tombense do que Maricá e Sampaio Correia. Exatamente, Rafa, e dessa vez você me fez mudar de opinião também, porque realmente, Campeonato Carioca, e a gente lembra muito da nossa infância, da nossa adolescência, né? E aí muito na TV aberta, e aquela quarta-feira à noite você ia ver um Flamengo e Boa Vista. Aquilo ali é mais ou menos isso, né, cara? A gente não via aquilo quando às vezes era fora de casa, e muitas vezes também, quando era fora de casa, a gente não via muito essa questão da torcida, não era aquele jogo que empolgava muito para quem não é torcedor de nenhum dos 2 clubes. E muitas vezes também do Campeonato Carioca, os jogos são todos no Maracanã, né? Se jogam pro Maracanã, independente se é dentro ou fora de casa, se é mandante ou não. E isso faz com que descaracterize também a competição. Eu acho que bem colocado, o Campeonato Mineiro está bem interessante, esse regulamento novo, muita gente ainda discorda, né, por conta de ser bem tiro curto, mas eu acho que já é uma mudança benéfica, até essa questão do próprio Galo, que a gente estava comentando no início da conversa, fica mais interessante, porque você não pode dar moleza, todo jogo ele vai ser importante, independente da equipe. Então é isso, a gente fecha a nossa lista. Você acha que uma lista justa, Rafa, bem fechada nesse sentido? Ficou de bom tamanho, acho que a discordância vai ser apenas ali na 3ª e na 2ª posição, né? Que eu acho uma discordância justa, porque a gente tem do lado do Campeonato Carioca a questão dos clássicos, né? São muito tradicionais, são muito charmosos, mas eu quis seguir a linha da força do campeonato. E o campeonato ele não é composto somente pelas principais forças, é composto por tudo. Mas a galera pode ficar à vontade para discordar e tal, porque acho que é um argumento que traz uma certa discordância, assim. Exatamente. E menções honrosas, né, Rafa? Você já havia falado o Campeonato Paranaense, que a gente não tem, infelizmente, nenhum representante na Série A, que tem Atlético Paranaense, Curitiba. Paraná tá na Série A do Paranaense, Rafa? Não tô lembrado agora, porque tinha caído, O Paraná né? tá. Ele retornou no ano passado, inclusive. Muito bem. Também tem Londrina, o Cascavel, o próprio Maringá, que tá com um Maringá. projeto novo muito bom. Sim, e Operário também, né? Que tá sempre aí nas principais divisões nacionais. E o Catarinense, Rafa, também uma menção honrosa, porque
mesmo que falte um representante catarinense ali que fique na Série A por um longo tempo, mas tem várias equipes interessantes, é um campeonato super bacana. Tem a Chapecoense, o Criciúma, Avaí, Figueirense, Joinville. Então é um campeonato com vários nomes interessantes e que sempre é bacana também de acompanhar. E algum outro, goiano também, né, Rafa? É um bom campeonato, é um campeonato interessante, né? O goiano tem ali Vila Nova, Goiás, o Atlético Goianiense, aí tem aquela galera Goianésia, Anápolis e por aí vai, né? Exatamente. E também aquela última menção ao grande clássico Repá, né? Que aí é basicamente isso, né, Rafa? Aí é o clássico que praticamente define quase todos os campeonatos, mas lá também é o Campeonato Paraense, que tem muita tradição, principalmente nessa rivalidade. Rafa, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, gravar esse programa semanalmente, uma conversa super bacana toda vez, e já estou ansioso para a próxima semana, Rafael Mendonça. Ah, tem muita coisa boa vindo pela frente, o prazer é todo meu, Gabriel, e a gente se encontra numa próxima. Um grande abraço, Rafa, um grande abraço para todo mundo também que se ligou nesse Esporte em Foco, e semana que vem estaremos de volta com mais tier list, com mais dinâmicas e também, claro, mais polêmicas. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!